Good morning. Hello, alunos. Aqui é a professora Gisele. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu vou começar com a sala do 7º ano, tá? Então, esse aqui é o livro do 7º ano. Então, eu passei agora a atividade para o mês, de agosto, que foi a página que eu passei para vocês fazerem. Demorando para procurar. Foi a página 50, tá? Que tem uma tirinha do Garfield. Depois eu coloco aí as páginas para vocês, tá? Eu sei que vocês têm o livro. E a página 50, ela tem o exercício do 1 ao... O exercício 1 da página 50, do 1 ao 3. Então, assim, a primeira questão. Do you like sports? If so, which one? Você gosta de esporte? Se sim, qual? Ou quais, né? Quais esportes que você gosta? Aí você coloca lá se você gosta de esporte, qual esporte que você gosta. Isso, lembrando, gente, não é para responder no livro mais, tá? Até o ano passado, o aluno escrevia no livro, mas agora o livro não pode mais escrever no livro. Então, você vai colocar a resposta no caderno. O que eu tenho observado? Alguns alunos têm ido na escola e têm pego aquela folha com tudo que eu coloco lá, o que é para fazer no livro. Imprime, tira a foto e manda para mim. Gente, é para colocar no caderno, o mínimo, né? 2. Antes de ler o texto, que é a tirinha que tem do Garfield, olha a estrutura, olha a figura. E na sua opinião, o Garfield, ele gosta de esporte? Does Garfield like sport? Então, você vai olhar, não é para você ainda ler, mas olha lá a figura. Tá o Garfield lá, paradinho. Então, você só vai olhar a estrutura do texto, que a gente fala como skimming, que é a estrutura a estratégia de leitura, aquela estratégia rápida, que você só bate o olho e dá uma olhada no texto. A 3. Aí sim, agora você vai ler o texto mais aprofundadamente. Leia a tirinha e escolha a resposta correta. Então, tem um triângulo e um quadrado. Então, você vai escolher qual é a resposta correta e vai copiar a resposta correta no caderno. Não é para copiar o quadrado e nem o triângulo. Teve aluno que colocou lá um quadrado e um triângulo. Gente, como que eu vou corrigir? Eu tenho que ir lá olhar, pegar o livro e olhar qual que é a resposta. Se é o quadrado ou o triângulo, não tem como, né? É complicado uma coisa dessa. Tem um monte de aluno do 7º ano, A e B. Como que eu vou pegar um triângulo para olhar qualquer resposta? Né? Então, vamos lá, pelo menos isso, né? Então, vocês vão escrever no caderno a resposta. Se fosse sala de aula, eu não ia falar para o aluno colocar triângulo e quadrado, né? Então, no mínimo, né? Vamos lá, gente, porque vocês sabem que quando a gente voltar em sala de aula, a gente vai ter que estar atininho. Como o John está se sentindo? Então, você vai colocar lá qual é a resposta correta, como que ele está se sentindo. B. Quem está descansando? C. O que o Joe está convidando o Garfield para fazer? E D. Qual o esporte que o John está fazendo? Então, você vai escolher a alternativa e colocar no caderno. Aí tá assim, think about it. No último quadrinho, Garfield diz que Joe está fazendo um tipo de show de comédia. Por que Garfield considera engraçado o que Joe diz? Aí na página 50, tem um texto, que é dessa menina aqui, ó. Ela chama Lee Shin-yi. Ela é de Singapura. Então, vocês vão ler o texto, né? Então, geralmente em sala de aula a gente faz isso oralmente. Então, Shin Hee-in is from Singapura. 11 years old and goes to St. Anthony Primary School. Então, da onde que ela é? Quantos anos ela tem? Da onde que ela é? She is a very sport girl who special like soccer and can also dance very well.
Então, ela gosta de esporte? Qual esporte que ela gosta? Então, vocês vão começar a ler o texto. Isso que eu quero, que vocês busquem informações do texto. Qual o esporte mais que ela gosta? She specializes in classical ballet, Chinese dance and modern dance, and hopes to be able to go in Frank House in Amsterdam and write a report about his trip there as a journalist. Então, o que ela quer ser? O que ela quer conhecer? Então, todas essas perguntas a gente faz em sala de aula. É você explorar o texto, você não precisa traduzir o texto ao pé da letra. Mas você bate o olho, você tira as informações. Lembra das estratégias de leitura que a gente faz? Quais são as palavras cognatas que aparecem no texto? Que são as palavras cognatas? São as palavras que parecem com o português. Então, vocês vão olhar o texto, vão tirar essas palavras cognatas. Eu coloquei lá algumas questões que eu mesma elaborei, que não está no livro, tá? Que vai estar de acordo com o texto, justamente para vocês explorar mais o texto, tá? Depois dessas questões que eu elaborei à parte, tá? Que vai estar lá no Classroom, vocês vão responder sobre o texto das questões do livro, que é a questão número 1, que vocês vão escrever no caderno. Então, vocês vão... parecido com um exemplo, tem um exemplo aqui, que fala assim... se vocês vão colocar lá... no seu caderno, escreva as questões verdadeiras sobre Li Xin. Por exemplo, ela vai para uma escola primária em San Antônio. Letra A fala assim: ela não vai para a escola de San Antônio, na escola primária. Então, você vai ter que achar no texto. B. She doesn't think very well. Ela não canta muito bem. Aí, você vai colocar lá. Tá dizendo que ela não canta muito bem? C. She doesn't specialize in tap dance. Ela não é especialista em nenhum tipo de dança. D. She doesn't want to be an actress. Ela não quer ser atriz. O que ela quer ser? Então, você vai colocar o que ela quer ser. Depois, a 2. Na questão 2, você vai responder com uma resposta curta. Tá? Eu coloquei lá. Yes, she does. No, she doesn't. Tá? Então, de acordo com a pergunta. Does she live in Amsterdam? Ela vive em Amsterdã? No, she doesn't. Então, aí a resposta é bom. Does she take classical ballet lesson? No, she doesn't. Então, vocês vão responder. Yes, she does. Então, vocês vão colocar a resposta curta de acordo com o texto. Aí, depois, vocês vão para a página 56 e 57. Eu adoraria estar com vocês para falar sobre os pontos turísticos, para falar das viagens que eu faço pelo mundo, levar as minhas moedas. Então, são essas duas páginas aqui que fala a Tour Around Brasil. Aí aqui tem são duas páginas, 56 e 57, com várias figuras. Então, eu dei também lá no Classroom que eu falo sobre essas partes, dessas figuras, e falo algumas partes que vocês podem descobrir, né? Que são, se é Rio Grande do Norte, se é Amazonas, se é a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, vocês vão olhar as figuras e ver quais são as figuras. Vocês podem colocar assim, A, B, C, D, E, e colocar quais as partes do Brasil que vocês deduzem que são, tá? Página 58. Página 58. Nós temos um texto aqui, que fala Tips to Visit Inhotim. É um texto sobre Inhotim. Então, antes de ler o texto, lá em cima, fala Read Comprehension. Before reading. Questão número 1. Diz assim.
Quais são as atrações turísticas? Quais são os pontos turísticos da sua cidade? Então, qual é o seu favorito? Por que que ele é seu favorito? Então, nós temos vários pontos turísticos aqui em Campo Grande, né? E próximo de nós temos o Lago do Amor, né? Nós temos Mercadão, né? Nós temos a Morada dos Baís, nós temos a Estação Rodoviária, nós temos o Parque das Nações Indígenas, nós temos o Horto Florestal. O que mais que nós temos? Nós temos muitos pontos turísticos aqui em Campo Grande, né? Que muitas pessoas também não conhecem os pontos turísticos, mas a gente tem vários pontos turísticos para conhecer. Infelizmente, são lugares que as pessoas às vezes não têm acesso e também não é muito divulgado, infelizmente. 2. Aí sim a gente vai ver a estrutura do texto. Olhando o título, a figura, o layout do texto, né, a estrutura do texto, então vocês vão responder. Qual é a atração, né? Qual é esse ponto turístico? De onde é? Do que eles estão falando? De que lugar que eles estão falando? B. De qual seção da internet foi tirado esse texto? Então, vocês vão olhar e ver da onde que foi tirado esse texto, né? Vai estar lá. Vocês têm que olhar. Aí, na 3. Com base na estrutura do texto, abaixo, no subtítulo, em negrito e nas perguntas apresentadas no primeiro parágrafo, sobre o que você acha que o texto vai tratar. Aí, vocês vão olhar o texto, ver as informações, porque assim, não precisa traduzir o texto ao pé da letra, porque vocês vão tirar as informações do texto, tá? Então, todos os exercícios que tem, é você tirar as informações do texto, tá? Eu vou dar uma pausinha para vocês fazerem, depois a gente volta novamente.